Olá, hoje é dia 12 de dezembro, 12/12, e eu tô indo tirar o meu visto. Hannah, para! Tinha que colocar uma estrelinha de Mia Colucci nela. Ela não gosta. De estrelinha de Mia Colucci? Não, ela não gosta de estrela, não gosta dessas coisas. Que princesa, que princesa. Tá bom, Luísa, tchau. Até ano que vem. Tchau, até ano que vem não, minha filha. 2026. É só um ano? Até 2026. Até... Quase acabando o ano. E tá começando a me bater aquele medinho de mudança, tá? A realidade tá batendo na porta, falando assim, ei, faltam 20 dias pra você se mudar, e eu tô assim. Hoje eu vou finalizar as coisas de 2024 e escrever e terminar as minhas metas e planejar algumas coisas, incluindo o presente do meu amigo secreto. Desculpa aí, amigo secreto. E é isso. 2025 vai ser um ano muito cheio na minha vida e eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei se vou dar conta. Mas é isso. Tchau! A cadeira atrás. Vem pra mim. Essa sempre um luxo. Calma aí, fala de novo. Olhe pra ela. Você tem alguma coisa pra falar sobre a gente? Como Ai, foi difícil gente, eu essa agradeço a viagem? mim mesmo por ter feito essa grande vez. E é isso, né? Alguma dica como melhor reclamão do ano. Temos Bruno contra o silêncio. É difícil de combater isso aí. Eu gosto que todo mundo fala. Temos a Prost contra o Mamadi, que a mulher não quer ir nunca. Mas sábado ela vai. Quando eu ganhar no Sábado que vem. eu vou deixar aqui mudar. Sábado que vem iramos no Mamadi. Se despedir. E temos a Gabi contra o Brasil. Mandar fechar. Que eu acho que já disse por si só, né? É. A mulher chegou odiando tudo, A Gabi tudo. chegou falando de derruba esse país abaixo. Faltou de mastigar o Lula e cuspir no chão. E quem será que ganha? Próximo, por favor. Temos a É, Gabi. E a Gabi dentro do carro. No trânsito. O trono do já reclamava de... Essa foto foi realmente, ela estava dirigindo na hora, gente. E reclamando. E reclamando que o homem não tinha dado certo. Nossa, ninguém dá certo nesse país. Oi, gente. Eu sou a Gabi e eu tô me mudando de novo. Então vamos lá. Como eu tô me mudando de novo, eu vou fazer um segundo intercâmbio. Dessa vez, eu gostaria de tentar algo diferente, que eu tinha vontade de fazer, mas eu não tinha coragem. E eu me arrependo um pouquinho de não ter tentado, que seria fazer criação de vlogs pra amigos, famílias, pra mim mesma assistir no futuro e, claro, como vai estar no YouTube pra quem na internet quiser ver. Então, se meu tempo me permitir, eu vou fazer essas criações pra vocês. A minha ideia é produzir vídeos mais caseiros mesmo, tipo, coisas que no futuro eu vou gostar de assistir, sabe? Como memória. Mas antes de eu contar pra onde eu vou, qual país eu vou morar, qual cidade eu vou morar, eu vou fazer um suspense e eu vou deixar só pro final do vídeo. Não é pra vocês assistirem até o final do vídeo, mas é porque eu quero mostrar esse processo. O que foi? Mas já? Calma, eu ainda tem tempo. Então vamos lá, depois dessa. É difícil. Por que eu tô me mudando? Eu cheguei recentemente no Brasil, faz uns 6 meses. E eu acabei de terminar um intercâmbio de au pair. Fiz au pair nos Estados Unidos, pra quem não sabe, por 2 anos. E fiquei lá mais um mês, que seria o Travel Month. Que é o mês que você pode ficar no país pra viajar. Só que assim, eu senti aquilo que muitas meninas falam de não pertencer mais a algum lugar, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu juntei com um monte de coisa que aconteceu durante esses 6 meses, mas a minha vontade de continuar explorando e eu decidi me mudar de novo de país. Eu decidi ser au pair de novo. Eu tô cheia de planos pra 2025. Nesse terceiro ano como au pair, eu quero me divertir, eu quero explorar, eu quero me permitir fazer coisas novas e diferentes. Tô bem animada, eu acho que vai ser bem legal, mas eu também tô com medo. A gente nunca sabe, né, como vai ser com a família, com as crianças, adaptação na cultura nova, é uma cultura bem diferente. Eu acredito da brasileira e da americana. A americana meio que você já sabe antes de ir o que você quer fazer, porque você tem muita ideia de filme, da cultura mesmo, que tem muita influência no Brasil. Mas desse país,
eu não tenho ideia. E eu tô, assim, com um pouquinho de medo na adaptação, porque voltar pro Brasil foi bem difícil. Minha adaptação no Brasil foi extremamente difícil. Agora que eu tô aceitando as coisas e me acostumando, eu sou grata pelos amigos e família que me aguentaram reclamando todo esse tempo. Eu até ganhei um prêmio no Ano Novo, a gente fez uma premiação de melhores do ano e eu ganhei como Reclamando do Brasil, que eu reclamava de muitos aspectos, de coisas que não funcionam e coisas que eu queria que funcionasse e não funcionavam, mas a gente não tem controle sobre isso, né? Então, é isso. Tô me mudando. Eu vou começar a arrumar um pouco das coisas. Eu ainda tenho um tempo antes de ir. Eu tô indo semana que vem, sexta-feira que vem, de noite. E graças a Deus eu peguei um voo direto. E é isso. Deixa eu mostrar o que eu comprei pra família. Como eu me mudei 3 vezes, mais de 3 vezes na verdade, dentro dos Estados Unidos, eu tive 3 famílias. A minha primeira família eu levei presente, a minha segunda eu não levei. E a minha terceira eu também não levei. Então nessa família eu vou levar, porque eu acho legal isso, então eu vou levar café. Comprei café, eles falaram que gostam de café. E eu também comprei para as crianças gibi da Turma da Mônica, que eu acho que é uma coisa legal da cultura brasileira. Eles não pediram nada, mas eu vou levar, eu sei que qual que é. Todo mundo fala dessa de se leva ou não leva presente para host family. Eu acho legal levar, faz parte da minha personalidade, então eu gosto de levar quando é possível. Então achei legal levar alguma coisinha assim em português. Não sei se eles vão ler, se eles vão ter interesse, mas eu vou levar e é isso. E agora, bora organizar, né? Então vamos lá, eu abri já essa mala aqui, que tem roupa de inverno, e eu preciso abrir uma cinza. Essa daqui, ela tá bem pesada. Quando eu fui tirar do guarda-roupa, eu até falei pra minha mãe assim, caraca, você é She-Hulk mesmo, hein, porque isso daqui tá pesado. Não, eu não lembro o que tem dentro. Eu sei que eu deixei roupa de inverno. Eu tenho esses saquinhos assim, de colocar roupas, sabe, separadas, e que tem zíper e tal, esses compartimentos, eu adoro. Eu gosto muito desses compartimentos. Aí tem esses saquinhos aqui, que eu gosto de colocar sapato, né, pra não sujar nada. Tem outro, e eu também tenho esses sacões grandes aqui, que eu ganhei, que você tira o ar e ele fica bem comprimido, igual esse saco aqui grandão. Então, a minha dinâmica, assim, pra fazer mala é pensar em uma mala que vai ter roupa de verão, já que eu tô indo pro hemisfério norte, e uma mala que tem roupa de inverno, e a minha mochila, né, que esse é meu item pessoal, então vai comigo. Então mochila eu coloco o notebook, coloco meu diário, coloco o documento, porque vai pessoal comigo, eu não gosto de despachar essas coisas importantes, né, porque eu tenho uma amiga que uma vez ela despachou documento na mala e deu mau rolo, porque a mala dela foi parar em outro lugar e ela precisava desses documentos pra tirar outros documentos, enfim. Então sempre coloca dentro na mochila, que é a minha, eu chamo ela de mochila de aventura. Essa mochila aqui, que é a minha mochila de aventura. Mas isso daqui eu não vou focar agora, isso daqui é uma das últimas coisas que eu faço, porque vai comigo, assim como a carry-on, que é a mala pequenininha. Então hoje eu vou arrumar as coisas de inverno, porque eu não uso, e também porque são as coisas mais pesadas. E aí eu vou dar uma olhada pra ver o que eu uso, o que eu não vou usar mais. E eu tenho muita roupa, então eu quero continuar mantendo a minha vida em 2 malas, assim como eu mantive nos Estados Unidos, pra eu ter facilidade, porque eu tenho que carregar o que eu tenho, né? Já é difícil carregar 2 malas, se eu tiver uma terceira piorou. Então isso aqui é basicamente todas as roupas de inverno que eu tenho. Assim, eu vou separar isso aí e eu já volto. Problemas de pessoas cacheadas, tem que levar creme, então eu comprei vários. Eu comprei tudo isso daqui de creme e eu tava falando pra minha mãe que tomara que eu não seja parada pelo aquele programa de aeroporto, sabe? Falando que as pessoas estão levando um monte de coisa, assim. Seria terrível, mas eu tô levando creme pro ano todo. Espero que dê, pelo menos até metade do ano, até eu achar algo que me acostume. Pega 2 sacolas. Pego.
Eu cheguei ontem e eu tô indo pra minha primeira aventura, que é comprar shampoo. Ai, tá 0 graus, nem frio nem calor, como dizem algumas amigas. Só 0 graus, tá um tempo bom. Tá nublado, bem nublado. Ontem eu cheguei tava bem, com bastante neblina. E é isto. Hoje é o meu primeiro fim de semana aqui. Eu vou dar uma volta na cidade, que eu moro muito perto, na capital. Eu já vim aqui antes, não é a minha primeira vez nesse país, é a segunda, só que dessa vez eu tô morando. Então, vou mostrar pra vocês e falar um pouco de como foi essa primeira semana. Estão surpresos? Eu tô morando agora na Europa, 25 minutos de trem de Amsterdã, e acho que eu vou aprender holandês. Tô muito esperançosa pra esse ano, eu acho que vai ser bem legal. E até agora eu tô gostando, já faz uma semana que eu tô aqui. Eu já aprendi a andar de bicicleta a cargo, pedalar as crianças pra escola, e hoje é meu primeiro fim de semana. Então eu vou andar por aí, ver um pouco. Eu preciso comprar um casaco, eu preciso comprar um postcard pra enviar pras minhas host kids de Seattle. É isso. Sempre foi um plano vir pra Europa. Só aconteceu muitas coisas no meio do caminho até chegar aqui, mas tudo bem. Eu admito que foi Amsterdã que me escolheu. Amsterdã não, a Holanda que me escolheu. Eu queria mesmo ir pra Alemanha. Sempre falei que ia pra Alemanha, só que aconteceu de que talvez eu precisava estar aqui pra aprender alguma coisa. Por enquanto tô gostando, minha família é bem legal. Estou me dando muito bem com eles. Já conheci uma pessoa ontem, uma outra au pair. E é isso, rolezar pela Europa e bater a meta de viajar para todos os continentes, menos a Antártica, antes dos 30. Eu tenho que admitir que é muito doido estar aqui de volta, porque eu visitei a Holanda, Amsterdã no caso, quase 2 anos atrás, fazendo um mochilinho na cara e na coragem. E eu tenho que admitir que era um lugar que eu não tinha pego muito a vibe, eu não tinha entendido muito qual é a vibe desse lugar. Eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo foi meio diferente, estranho, e eu não conseguia descrever o que eu tinha sentido aqui. Também foi a última parada bem caótica dessa viagem, deu muita coisa errada. Mas as pessoas foram tão legais comigo, elas foram tão nice, tão simpáticas, carismáticas, tipo, me ajudavam enquanto eu tava me matando pra tentar fazer alguma coisa. Elas perguntavam, você precisa de ajuda? Faz assim. Depois do caos que foi o fim do ano passado, eu resolvi que eu vou pra Holanda. Aí eu comecei a falar com famílias. Eu gostei muito de 2 e deu certo com uma. Com a outra não deu, mas tudo bem. Eu acho que era pra eu vir com essa família. E agora eu tô aqui, né? Mas eu tô andando pela cidade, tipo, os lugares que eu fui. Eu vi pela primeira vez, eu falo, caraca, eu andei por aqui antes, sabe? Não, é inacreditável. É tipo quando eu vejo uma obra artística ou algo histórico pessoalmente, em qualquer lugar que seja do mundo, e eu fico assim, eu vi isso na escola, eu aprendi isso na escola, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui em pessoa, como eu nunca imaginei que eu ia voltar pra Holanda pra morar por 1 ano. Eu vou andar um pouco pela cidade, relembrar o caos que foi a minha primeira viagem aqui. Eu também tenho que admitir que tá sendo bem mais fácil andar pela cidade, porque quando eu vim 2 anos atrás era o auge da época de tulipas, então tava tendo mercado de tulipas, tava muito lotado e eu não conseguia andar. E agora eu passo nos lugares que tipo são bem famosos, que as pessoas comem ou tiram foto mesmo, ou compram coisas que estavam lotadas na época que eu vim. Não tem ninguém. Tá tipo vazio. Então eu dou essa dica de quem gosta de viajar fora de temporada, né? Se não se importar com frio e tal, pra conseguir curtir o lugar mesmo, porque
Temporada, é bom viajar em temporada? É bom, porque você pode aproveitar o clima e tal, é mais confortável, escurece mais tarde, mas fora de temporada você consegue andar com muito mais tranquilidade sem tá tudo lotado e, tipo, pegar mais a essência da cidade, sabe? É isso, vou parar de falar e continuar andando por aí. Vlissingen. Maar wees nu ook een goede reis.